Boa noite a todos. É com grande alegria que nós nos encontramos reunidos para mais uma aula do nosso curso de Estudos Espíritas e Educação Mediúnica. Nós estamos no segundo módulo. Hoje nós vamos dar a 16ª aula do curso. Mas antes de tudo, vamos convidando Deus, nosso Pai, Jesus Cristo, nosso irmão, para entrar nas nossas casas e lá permanecer conosco, hoje e sempre. Que o tema da aula de hoje possa agregar a todos nós, nos melhorando, hoje e sempre. Então, dando início ao nosso curso, a nossa aula de hoje, o tema da aula de hoje é sobre João Batista. Nós vamos falar do nascimento e da família dele, sobre a prática do batismo, sobre a pregação, a forma como João Batista pregava e sobre sua morte. Então, iniciando a nossa aula, eu trouxe aqui os pais de João Batista. Quem foram eles? Zacarias e Isabel. Zacarias era sacerdote e Isabel, prima de Maria, mãe de Jesus, e era uma das filhas de Arão. Zacarias e Isabel eram pessoas devotas, eram pessoas que seguiam a Deus, eram justos com relação à forma de viver e também seguiam os ensinamentos de Deus. Eles eram pessoas corretas e muito justas e seguiam os costumes da época em que nasceram, em que viveram. Eles moravam nos montes, nas montanhas, numa região que era afastada do centro da cidade, e lá viveram sempre, junto com João Batista, depois que ele nasceu. O que importa dizer é que tanto Zacarias como Isabel, eles eram pessoas que já tinham uma certa idade. Isabel não tinha filhos até aquele momento. E eles já eram de idade avançada. E como Zacarias era sacerdote, era costume, naquela época existiam muitos sacerdotes e era costume deles se deslocarem até o lugar, onde eles iam fazer as orações, onde eles tinham tarefas a cumprir. E então teve uma ocasião em que, pelo grande número de sacerdotes, cada grupo de sacerdotes marcava um dia para ir até o templo para fazer as suas tarefas. E então, como era normal, Zacarias e Isabel, no dia marcado, eles foram até o templo e nesse momento Zacarias, ele teve a visita, ele recebeu a presença de um anjo que veio e anunciou a Zacarias que ele seria pai. E nesse momento, Zacarias duvidou um pouco, falou: como é que pode? Eu já sou senhor, eu já tenho uma certa idade. Minha esposa também nunca teve filhos, também já tem uma idade avançada. Como pode? Duvidando daquilo que o anjo, da mensagem que o anjo estava ali passando para Zacarias. E nesse momento, o anjo que se anunciou e disse que o seu nome era Gabriel, então o anjo Gabriel, ele acabou com a desconfiança de Zacarias, ou a dúvida de Zacarias. O anjo Gabriel acabou deixando Zacarias sem fala, acabou deixando Zacarias mudo, dizendo que ele só recuperaria a voz próximo ou com o nascimento da criança. E nesse momento, então, Zacarias perdeu a voz. Voltando, conversando com Isabel, sua esposa, ela também ficou assustada, com a vinda daquela criança que estava programada.
E o anjo Gabriel, ele anunciou algumas coisas para Zacarias no seu nascimento. As 3 coisas foram que essa criança, ela traria muita alegria e ela traria muita felicidade, né, para tudo, para todas as pessoas, mas para aquele momento, para os pais. E é verdade mesmo, João Batista, quando nasceu, ele trouxe grande gozo, grande felicidade, grande alegria para os pais, para Zacarias, que ficou muito feliz, e para Isabel também. Ela ficou muito feliz, porque ela, sendo mulher, e como era de costume naquela época, as mulheres, elas gostavam ou sentiam felicidade em gerar filhos. E até hoje, né, a gente fica feliz quando vem uma gravidez e todos os familiares se reúnem. É um momento de muita alegria, é um momento grandioso e uma novidade, né? Então todo mundo se prepara para aquele nascimento. Então, quando o anjo Gabriel disse que o nascimento daquela criança seria um momento de felicidade, realmente eles ficaram muito felizes, porque Isabel falou: nossa, então agora eu vou conseguir contribuir para o reino de Deus, eu vou conseguir trazer uma criança, eu vou conseguir gerar, né? Uma criança vai nascer através de mim. Então trouxe muita felicidade, e não só para eles, mas para os familiares, para toda a população, os vizinhos, todos ficaram felizes com esse anúncio que um filho viria, que uma criança nasceria. E o anjo, ele trouxe mais uma revelação, ele trouxe mais algo para Zacarias. Ele disse que o nome da criança seria João. Zacarias falou: mas como pode, né, ser João? Porque é de costume que ele tenha o mesmo nome do pai, né, que ele também se chame Zacarias. Mas Zacarias não ficou, não falou nada, falou: ok, aceitou, vai se chamar João, então. E a terceira coisa que o anjo falou é que essa criança, ela seria cheia do Espírito Santo. E com relação a essa questão, a criança ser cheia do Espírito Santo, ele já anunciava que João Batista seria uma criança diferente, que ela teria as suas felicidades e que ela muito seria diferente para aquele povo, né? A gente não pode esquecer das aulas anteriores do Aprendizes do Evangelho, em que a gente traz que a população, todos os judeus, quando a gente falou do povo judeu, quando nós falamos do Império Romano, todos esperavam a vinda do Messias. E então, quando João Batista nasceu e o anjo Gabriel deu esses anúncios, todos ficaram sabendo e todos ficaram contentes com essa questão. E o anjo Gabriel dizendo que a criança seria cheio do Espírito Santo, ele seria cheio de dons, seria cheio de luz, ele seria cheio de luz, cheio de vida, já pré-anunciando essa criança que viria. E a exemplo disso foi que em uma ocasião, Maria, mãe de Jesus, prima de Isabel, fez uma visita à casa de Isabel. Isabel já estava com uns 6 meses de gestação. E quando Maria chegou na residência de Isabel, a criança que estava no ventre de Isabel se agitou muito forte, ela de tamanho contentamento. João Batista, nesse momento, o que acontece? Ele influenciou Isabel, tanto que Isabel deu uma manifestação por influência de João Batista, demonstrando o quão forte era aquele espírito que estava por vir. Ela falou e perguntou e falou para Maria que era uma grande felicidade Maria estar ali e que grande alegria era receber Maria em sua casa. As palavras que Isabel falou
a criança estremeceu no ventre de Isabel. Ela estremeceu e foi sentido por Isabel. E a criança então influenciou Isabel a falar: bendita és tu dentre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre. Então, nesse momento, a gente percebe que João Batista teria grande poder, ele seria realmente cheio do Espírito Santo. E é uma grande passagem, já era um anúncio desse irmão que estava vindo. No ano 15 do império de Tibério César, Pôncio Pilatos era o presidente da Judéia. Herodes Antipas era um dos filhos de Herodes o Grande. Enás e Caifás eram os sumos sacerdotes. Naquele tempo, João Batista já era moço, ele estava aproximadamente com 30 anos. Ele vivia lá nas montanhas com os seus pais. Montanha, que a gente já falou, era um lugar ermo, era um lugar afastado da cidade, que não tinha muito movimento. E lá ele cresceu com seus pais, João Batista. A João Batista, quando veio, quando estava no deserto, e a ele veio a palavra de Deus para João Batista. Para ele veio no deserto a palavra de Deus. E nesse momento ele começou a ouvir mediunicamente. Ele ouvia uma manifestação espiritual, uma mensagem divina que estava por vir. E aí a mensagem, que inclusive é dita lá em Lucas, capítulo 1, versículo 66, traz para nós a informação de que João Batista era um irmão que estava sendo aguardado por todos os irmãos, por todas as pessoas que estavam aguardando esse Messias, que já era esperado. Lembro que nas aulas anteriores do Aprendizes do Evangelho nós trouxemos o quanto o Messias era aguardado por todos os povos, todos os povos. E então João Batista, que já apresentava ser um irmão diferente pelos dons, lembrando o que o anjo Gabriel havia dito para Zacarias, que ele seria cheio do Espírito Santo, então a João veio-lhe no deserto a palavra de Deus. E todas as pessoas que o ouviam e conservavam no seu coração as palavras de João Batista começavam a se perguntar, quem é esse? Quem é esse rapaz? Quem é esse menino que vem? Será ele o Messias? Porque ele era diferente. Ele era diferente das pessoas no seu tempo. E João Batista, ele percorreu todos os lugares próximos ao Rio Jordão. O que é que ele fazia? A gente não pode esquecer que João Batista, o Batista, era porque ele batizava as pessoas. Ele batizava as pessoas afundando, mergulhando as pessoas no Rio Jordão. Mas ele também percorria todos os lugares, falando com as pessoas, chamando as pessoas, porque a gente não pode esquecer que João Batista era o precursor do Cristo. Ele veio com essa missão, por isso que ele era cheio do Espírito Santo. A sua missão seria grandiosa. Ele teria uma tarefa grande. Lembrando que o precursor é aquele que vem antes de alguém. João Batista, portanto, viria antes de alguém que viria para cumprir a sua missão. Esse alguém era o Cristo. João Batista precederia o Cristo. Então, ele percorreu os lugares próximos ao Rio Jordão, proclamando o batismo do arrependimento. João Batista batizava e chamava o batismo do arrependimento. Vamos contar algumas particularidades, João Batista, ele batizava as pessoas. Percebemos que João Batista não batizava as crianças. Por quê?
Porque o batismo, sendo o mergulho do arrependimento, ele batizava as pessoas que estavam verdadeiramente arrependidas, arrependidas da sua forma de viver, arrependidas dos seus pecados, das suas imperfeições, arrependidas daquilo que merecia uma reforma dentro delas. Então João Batista não batizava as crianças, porque as crianças não tinham arrependimento, não tinham muitas vezes consciência, não é mesmo? Então João Batista, ele mergulhava as pessoas procurando fazer com que elas se redimissem, se melhorassem, se limpassem dos erros que tinham. Para quê? Para que elas pudessem se transformar em novas pessoas, para que elas pudessem acolher o Cristo que estava por vir, o Messias que estava por vir, com o coração puro, com o coração limpo, pelo menos mais puro e mais limpo. Que eles estivessem, portanto, preparados para receber o Cristo. Então, João Batista ajudava as pessoas ao longo dos lugares por onde passava. Outra particularidade de João Batista é as vestes e a sua alimentação. Ele se vestia com peles de camelo e um cinto de couro na região dos rins, na cintura, na região dos rins, e ele se alimentava basicamente de mel e gafanhotos. Era realmente uma alimentação mais sutil, mais leve, perto do que as pessoas tinham o costume de comer, né? Comiam carne, comiam comidas mais pesadas. E João Batista, então, ele se alimentava basicamente de gafanhotos, mel, e ele era um irmão diferente na sua forma de vestir. E o anjo Gabriel, ele anunciou também que ele não beberia vinho e nem faria uso de bebida forte. Então João Batista, e era um diferencial naquela época. Então João Batista, ele não fazia uso de bebidas fortes e nem tomava vinho. E então João Batista, ele proclamava. E como é que ele pregava? Né? Qual era a forma com que ele convocava a todos? E ele falava: arrependei-vos, fazei penitência, porque é chegado o reino dos céus. Era essa forma como ele fazia. Ele pedia para as pessoas se arrependerem, para as pessoas se reformarem, alertando que ele falava: fazei penitência. Por quê? Porque é chegado o reino dos céus, já mostrando que ele era o precursor de um irmão que viria adiante. Ninguém sabia quem era, todos sabiam dessa vinda desse Messias, mas ninguém sabia como ele seria, onde ele chegaria, como seria esse irmão. Então ele já começou a preparar, pedindo para que as pessoas se arrependessem, reformulassem o seu jeito de ser. E ele fazia mergulhando as pessoas nas águas do Rio Jordão. Nós não podemos esquecer que João Batista não é o João Evangelista. João Evangelista é aqueles quatro que se encontram os 4 evangelhos que se encontram na Bíblia. Quais são os 4 evangelhos? Mateus, Marcos, João e Lucas. Então esse João era o João Evangelista. João Batista é o irmão do qual nós estamos falando hoje. Então eu trouxe aí a foto, né, de João Batista mergulhando as pessoas que estavam arrependidas. A gente percebe quantas pessoas estavam ali para serem batizadas. A gente percebe que eram pessoas adultas, né, pessoas já crescidas, e que não haviam realmente crianças para serem batizados. E como João Batista era muito diferente na forma como ele se expressava, na forma como ele era como irmão, muitas pessoas agrupavam para ouvi-los, né, esperando o Messias, porque esperavam realmente que ele viesse. E aí então chegou a dúvida: será que não é ele o Messias? Será que João Batista não é o que eles estavam aguardando?
né? E começou ali um burburinho, as pessoas começarem a falar de João Batista, porque realmente ele se destacava, né? E à medida em que ele foi falando e as pessoas iam se juntando para ouvir João Batista, ele começou a criar seguidores, né? As pessoas começaram a seguir João, porque os que estavam arrependidos, e o arrependimento, o mergulho, né, nas águas do Rio Jordão, eles já estavam querendo algo novo, algo diferente, e sentiam que podiam encontrar em João Batista esse algo diferente que eles buscavam. Então ele começou assim a ter pessoas que o seguiam, e mais para frente nós vamos tocar nesse assunto. E chegou alguém falando como uma mensagem do reino dos céus estar chegando, então as pessoas, lógico, começaram a se aproximar dele. Já falei do batismo, né, naquele slide anterior, e simbolicamente a água, ela lava o pecado do mundo, ela lava, tanto que a água ela é usada até hoje, né, mesmo na Igreja Católica e em outras religiões, mas a água, a gente sabe que ela não seria capaz de transformar o homem com os seus vícios num homem sem vícios nenhum, né? A água não seria o objeto capaz de fazer isso. Então a água, sim, ela é um fato simbólico, significando que a pessoa se arrependia, que ela queria se modificar, ela queria e estava recebendo uma nova oportunidade de recuperação. E era isso que significava o batismo do arrependimento que João Batista fazia. João Batista, ele aconselhava as pessoas, ao povo que questionava como deviam proceder para estar bem com Deus. Sabe o que João Batista falava? Vamos ver. Ele pegava e falava: quem tiver 2 túnicas, que reparta com quem não tem. E quem tiver alimentos, uma quantidade de alimentos, faça-o da mesma forma. Isso está em Lucas, capítulo 3, versículo 11, mas essa era a forma como João agia com as pessoas. A gente não pode esquecer que João Batista era um homem firme, duro, correto, gostava das coisas corretas e não se calava diante de uma injustiça, diante de algo errado que ele via. Mais para frente, nós vamos ver que isso gerou sérias consequências. Mas esse era João, era o jeito dele ser. Ele era firme e procurava seguir os passos da lei de Deus, assim como seus pais. E nessa forma dele agir, aconselhando as pessoas em como elas deviam agir para estarem bem com Deus, e ele falava: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem, e quem tiver alimentos, faça da mesma forma. Nós encontramos inclusive na doutrina espírita, e era assim que João Batista agia, com caridade e fraternidade, porque essa é a lei divina, e nós encontramos esse mesmo fragmento, não, mas essa mesma forma de agir com caridade e fraternidade para com todos, porque é assim que a gente consegue ser obediente e seguir os passos da lei de Deus. E agindo dessa forma, é uma forma em que nós também ficaremos bem perante Deus. Então, João Batista orientava a todas as pessoas. Exemplo disso é que aos publicanos que aceitavam cobrar impostos dos romanos sobre os israelitas, a gente já sabe disso. Os publicanos, eles cobravam os impostos, trabalhavam, né, para os romanos, e eles cobravam impostos do povo judeu, e nós sabemos o quanto o povo judeu era nervoso, se revoltava muitas vezes, e foi motivo de grandes revoltas e de grandes guerras, e muitas pessoas morreram por conta disso. Eles não gostavam de pagar impostos, eles não gostavam dessa submissão que os romanos faziam,
para com eles. E os publicanos, então, João também deu orientações de como agir, de como proceder da forma correta. E o povo então não gostava dos publicanos, mas eles, sendo pessoas do povo, também eram israelitas, eles também queriam os conselhos de João. Então os publicanos também seguiam João e procuravam ouvir os seus ensinamentos. E a eles, aos publicanos, João falava: não peçais mais do que o que vos está sendo ordenado. Então eles tinham que cobrar uma quantidade de impostos dos israelitas, e João Batista aconselhava: a vocês que trabalham dessa forma, não cobre mais do que lhe é ordenado, do que é pedido para que vocês cobrem do povo, mas não cobrem mais do que isso. Não explore, portanto, não explore o povo, não faça isso. E por conta disso, de novo, a gente sabe das grandes revoltas que o povo tinha e o povo não gostava, E a gente sabe que dentre o povo sempre tinha alguém que queria lutar, que queria brigar, e acabavam em grandes desgraças, em grandes sofrimentos para todos. João Batista também orientava os soldados. De que forma que ele fazia? Ele falava: a ninguém trateis mal. Falava para os soldados: a ninguém trateis maus, não defraudeis, e contentai-vos com o vosso soldo, e contentai-vos com o vosso salário. Lembrando que não é porque você é imbuído de um certo poder, e você sendo soldado, você tinha poder sim, você tinha uma espada na mão onde você podia fazer. Ele então orientava os soldados, para que não trateis ninguém mal, não trate as pessoas mal, faça o que lhe impõe, o que é teu de direito pela posição que você tem, que é a de soldado, mas não trate ninguém mal e não defraude ninguém. E contentai-vos com o vosso soldo, com o vosso salário, procurando tanto os publicanos quanto os soldados. A gente percebe que João Batista orientava, aconselhava sempre a ser o homem de bem, a ser uma pessoa reta, a ser uma pessoa boa. Os judeus estavam sempre na expectativa do Messias. Verdade, eu já falei sobre isso, não é? O povo sabia que estava para chegar o Messias, mesmo lá da antiguidade. A gente sabia que o Messias já era anunciado, não era de agora, era de bastante tempo. Quando alguém aparecia de forma pública, aparecia para todo mundo e circulava no meio de todo mundo, assim como João Batista fazia, eles questionavam se ele não era o Messias. Será que é ele o Messias? Será que já chegou a pessoa que vai vir nos salvar? Ele fala tantas coisas e ele é tão correto, ele é tão justo, ele é tão reto. Será ele o Messias? E aí então, levitas, que eram os irmãos que trabalhavam no templo, e os sacerdotes, eles vieram lá de Jerusalém perguntar a João: quem és tu? E aí João então ele respondeu logo: eu não sou o Cristo, porque ele já sabia que estavam querendo saber se ele era o Cristo, pela forma dele ser, pela forma dele viver e ser. Então, quando os levitas e os sacerdotes vieram lá de Jerusalém e perguntaram: quem és tu? Quem és tu que chegou lá para nós em Jerusalém falando de você? Chegou lá, estava sendo espalhado para todo mundo as coisas que João Batista fazia. Quem era João Batista? E eles foram logo perguntando então: quem és tu? E João Batista foi logo dizendo: eu não sou o Cristo não, eu não sou o Messias. E ele sabia que as pessoas queriam que ele fosse o Messias, porque graças a Deus ele chegou então, Graças a Deus, grande alívio, grande alegria. O anjo já havia anunciado que grande alegria ele traria ao povo. E as pessoas achavam mesmo que ele seria o Messias, porque ninguém sabia como seria essa pessoa, como seria o Messias. Mas antes do Cristo, também esperavam que o profeta Elias voltasse do passado. Quando a gente vai recordar lá Malaquias,
que é um irmão lá do Antigo Testamento, que é um profeta, Malaquias, então, lá disse: Eis que vos enviarei Elias, o profeta, antes que chegue o dia grande e terrível do Senhor. Ele fará voltar o coração dos pais para os filhos, e o coração dos filhos para os pais, para que eu não venha ferir a terra com maldição. Essa era uma fala lá de Malaquias, do Antigo Testamento. Então, lá no Antigo Testamento já havia sido dito que Elias voltaria. E aí então falaram: bom, se você não é o Cristo, então será que você é Elias? E aí então, que confusão, né? João era enérgico e destemido, como Elias. Por que não? Pregava o arrependimento e a conciliação. Ele falava: arrependei-vos, arrependei-vos, porque o reino dos céus já é chegado. Vamos nos reconciliar, vamos nos conciliar. Vamos aí fazer uma forma amistosa para que a gente possa se entender entre todos nós. Vamos ser justos, não vamos fraudar ninguém, não vamos prejudicar ou tratar mal ninguém. Ele já tinha respondido, portanto, que ele não era o Cristo. És Elias? Perguntaram para ele, porque se não é o Cristo, então as pessoas já esperavam que Elias voltaria, conforme Malaquias já havia dito, ali nas profecias, né, no Antigo Testamento. E aí então ele falou: não sou Elias, não sou. Sou João Batista, mas não sou Elias. Apesar de nós sabermos que João Batista era sim Elias, né, era uma nova reencarnação, o Espírito é o mesmo, nós sabemos na doutrina espírita, mas apesar de sabermos que ele era sim Elias, porque existem passagens assim dizendo a nós, e Jesus Cristo mesmo falou, né, que Elias, João Batista seria o Elias, ele estava reencarnado. E a doutrina espírita nos fala que quando nós estamos reencarnados, nós nos esquecemos, né? Nós esquecemos o passado. Nós não lembramos do que fomos no passado, do que fizemos no passado. Então, ele realmente não podia dizer que ele era o Elias que estava de volta. E ele respondeu: não sou Elias. Questionaram: então és tu um profeta? És pelo menos um porta-voz divino? Porque com tantas coisas que falavam de João Batista, queriam saber. Ele já tinha respondido que não era o Cristo, que não era Messias. Perguntaram se seria Elias que tinha voltado. E ele falou: não sou Elias. Por conta da reencarnação, ele tinha esquecido o passado. Então perguntaram se ele era um profeta. És tu um profeta, pelo menos? Né? És um porta-voz divino, né? que Deus envia? E ele falou: não, ele respondeu, eu não sou. E falavam: como não? Como você não é? Porque ele tinha escutado as vozes espirituais, ele não era o profeta que eles esperavam, o profeta Elias, né? Que o povo esperava que fosse. Ele não era aquele irmão que estavam esperando, né, como o Messias seria. Mas por que isso? Porque João Batista, ele não se julgava grandioso. Então ele falava, humildemente ele falava: eu não sou nada, só sou eu sou eu, né? E aí perguntaram então: que dizes de ti mesmo? E aí ele pega e fala: eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor. Isso foi o que João Batista havia dito dele mesmo. Ele citou, naquele momento, Isaías, o profeta, um outro profeta do passado. Lá no capítulo 40 do livro de Isaías, nós encontramos essa passagem que já havia sido dita. Ele era, sim, o precursor. Eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor.
Ele era o precursor esperado, esperado pelo Cristo, o Cristo que preparou o seu caminho e colocou os irmãos antes da sua vinda, preparando o caminho, e é isso que o precursor faz. O precursor vai na frente, alinhando o caminho, ele vai preparando o caminho para quando a pessoa passa pelo caminho, ele encontra um caminho quase sem obstáculos, um caminho limpo, um caminho onde ele pode circular e cumprir a sua missão, e cumprir a sua viagem, e cumprir a sua jornada, para que ele chegue no destino final da melhor maneira possível. O precursor faz isso. O precursor, ele abre os caminhos, ele limpa o caminho para aquele que está passando e que está se preparando para passar, para que ele encontre o caminho limpo. Ele era o que vinha antes no caminho, preparando para o Messias. De fato, ele clamava no deserto das almas, sem fé, e dos corações endurecidos. Então, esse era o papel de João Batista. Era abrir os caminhos dos homens, das almas sem fé e dos corações endurecidos. Mergulhando as pessoas na água do Rio Jordão, ele dava a oportunidade dos arrependidos de se reformarem, limpando o seu coração, se fortalecendo, mudando a sua conduta. Nós vimos os publicanos e nós vimos os soldados. Ele orientava as pessoas para que elas pudessem se fortalecer, se limpar a sua casa mental e a sua casa física, consequentemente, porque quando a gente limpa a cabeça, limpa os pensamentos, o seu corpo se torna são, se torna limpo, permitindo que Jesus, que viria a seguir, o Messias que viria a seguir, pudesse fazer o seu trabalho. Então, de fato, ele clamava no deserto das almas e clamava e orientava os corações endurecidos. Os sacerdotes e os levitas não ficaram satisfeitos com isso. Quando ele falou, eu sou a voz do que clama no deserto, se não és o Cristo, nem Elias, nem profeta, então por que você batizas? Por que você faz isso? E ele pegou e respondeu, eu batizo com água para o arrependimento. É só um primeiro passo. Eu só estou fazendo um primeiro passo. Então, na verdade, João Batista, ele ainda não acreditava ainda que ele era quem viria antes do Cristo. Ele não acreditava. E ele só fala assim, eu só batizo com água para o arrependimento. É só um primeiro passo. É uma preparação só. Depois viria alguém mais poderoso que batizaria as pessoas em espírito e no fogo. E sobre essa questão, a gente vai conseguir falar aí na aula de hoje alguma coisa a respeito do batismo com o espírito, do batismo em espírito e no fogo, que era então quando o Cristo viesse. O batismo, portanto, o significado, ele vem do grego baptismos, que significa mergulho, imersão, afundar a pessoa, um banho das pessoas. Esse que viria depois era Jesus. E nesse momento, Jesus veio. João Batista conhecia Jesus, era o seu primo, filho da sua tia, de Maria, portanto, que era prima de Isabel, sua mãe. Jesus então veio da Galileia ter com João junto ao Rio Jordão, onde ele foi batizado, mergulhado por João Batista. João Batista então mergulha Jesus na água, assim como fazia com todas as pessoas. Mas não porque Jesus tinha arrependimento, mas sim porque precisava cumprir a profecia, precisava cumprir as coisas da forma como estava programado. Então João Batista fez o que deveria e batizou Jesus. Jesus, após sair da água e estar orando, porque ele fez uma oração,
João teve uma visão. Ele enxergou espiritualmente o mundo espiritual. João Batista, que era cheio do Espírito Santo, já mostrando as suas faculdades mediúnicas. Ele então enxergou espiritualmente o mundo espiritual. E o céu se abriu. Nós sabemos que o céu não abre. O céu não se abre, nós sabemos. E ele viu o Espírito de Deus. Não, ninguém vê o Espírito de Deus, nós também sabemos. Isso daí é uma forma simbólica, né? Mas o que ele viu não foi o Espírito de Deus, ele viu um espírito superior, ele viu um bom espírito. E nós sabemos na doutrina espírita que os bons espíritos, ou espíritos de uma certa ordem de hierarquia espiritual, que está ali na questão 100 do Livro dos Espíritos, nós sabemos que um espírito superior, ele pode falar no lugar de outro espírito superior. Eles falam a mesma coisa, né? Eles dão a mesma mensagem. Mas esse espírito que veio, né, era um espírito superior, que desceu feito pomba. Então, essas questões que trazem aqui na Bíblia, né, que na Bíblia nós encontramos, né, então que o céu se abriu e o Espírito de Deus desceu feito pomba, o Espírito não desceu feito pomba, né, mas ele desceu de uma forma mansa, uma manifestação mansa. Ele desceu lentamente, devagar, ele desceu de uma forma que trouxe paz, né, que trouxe tranquilidade, uma forma tranquila. E ouviu-se uma voz que dizia: "Este é meu filho amado, em quem me comprazo." Então, ele ouviu duas manifestações, ele não ouviu, ele ouviu, foi a primeira manifestação espiritual, né, espiritual, e a segunda manifestação foi que ele ouviu uma voz vinda do céu, né, "Este é meu filho amado, em quem me comprazo." O anúncio de que Jesus era o Messias, portanto, não foi de João, não foi João que anunciou que Jesus seria o Messias, e sim, esse anúncio ele veio do alto, através de uma manifestação espiritual, né, e que foi ouvida por João, essa voz. Mas João, ele aguardava esse sinal, porque João não sabia quem que era o Messias, ele não sabia, e todos já estavam esperando pela vinda desse Messias. Ele conhecia Jesus, ele sabia que Jesus era seu primo, mas ele não imaginava que o Messias seria Jesus. Sabia que Jesus era uma pessoa de bons costumes, uma pessoa reta, correta, mas depois daquela manifestação espiritual, aí sim João Batista testemunhava. Quando ele teve aquela visão e quando ouviu aquela voz, "Este é meu filho amado, em quem me comprazo", aí sim João Batista teve certeza, né? "Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo." Foi a frase que João Batista falou, porque aí ele tinha certeza. Ele já tinha certeza, então, a partir daquele momento, que Jesus era o Messias esperado por todos. E ele pega e fala: "Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo." E nesse momento, então, tudo já ficou às claras, né? Tudo já começou a ficar tranquilo, mais ou menos, mas tudo ficou mais claro, ficou mais limpo, porque, vamos recordar, João tinha uma tarefa: preparar o caminho de Jesus, ser o precursor do Cristo. E Jesus também tinha uma tarefa, em que ele se sacrificaria para ajudar a humanidade a alavancar, para que pudesse então conhecer a verdade que já estava sendo anunciada através de João Batista, seu primo, o seu precursor. João Batista procurava fazer as pessoas conhecer a verdade, o que era justo, o bem proceder. Sair do erro, né? Conforme está escrito aqui, conhecer a verdade e sair do erro. Mas Jesus ainda não tinha
se manifestado abertamente. Foi testemunhado por João, sim, João testemunhou. A voz, né, ele ouviu a voz e ele viu, ele teve a visão espiritual. Mas Jesus ainda não tinha produzido fenômenos nenhum, até aquele momento. Então, a partir dali, bastou a indicação de João para que muitos passassem a seguir então Jesus. Quando João Batista anunciou com aquela frase: "Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo", ali ficou-se sabendo que João anunciava Jesus e que Jesus seria o Messias que todos esperavam. Bastou então a indicação de João anunciando para que muitas pessoas passassem a seguir Jesus, inclusive alguns dos discípulos de João. Eu falei ali atrás, alguns slides para trás, que João Batista tinha os seguidores dele, porque eram os arrependidos. João Batista falava de uma forma diferente, mas bastou aquilo, João Batista anunciar que Jesus seria o Messias, que algumas pessoas passaram a seguir Jesus. Mas o próprio João Batista exclamou: "É necessário que ele cresça e que eu diminua". Já João Batista mostrando a sua humildade. Já João Batista trabalhando junto com o Cristo, junto com Jesus, dizendo: é necessário que ele cresça, ele é o Messias. Já ficou claro para mim, o Messias chegou, agora vocês têm que seguir o Messias, Jesus. Ele vai trazer tudo o que vocês precisam, sigam ele e não mais a mim. É necessário que ele cresça e eu diminua. Já trazendo e anunciando mais uma vez o quanto João Batista também era grande. O quanto, e não podia ser menos, um precursor à altura do Messias que viria à frente. A missão então do precursor terminara. João Batista continuou a sua tarefa, continuou seguindo adiante. Mas ele só precisava preparar, mas ele precisava preparar o caminho. E esse trabalho já estava feito, porque dali para frente era a obra de Jesus. E João Batista continuar com a sua tarefa. João seguia sua vida normalmente, mas de público e agressivamente, aquela forma de João Batista. Rígido, o que é certo é certo. Ele condenou Herodes por ter tomado a esposa do seu irmão Felipe. Felipe é irmão de Herodes, né? Herodes, o grande, teve filhos, os 2 filhos, ele teve 3, mas ele teve os 2 filhos aqui, Herodes e Felipe. E Herodes roubou a esposa do seu irmão Felipe, que era Herodíades. E então, aquilo era adultério, né? Você roubar a mulher do outro era adultério. E aí João, que era rígido, era correto, era justo, ele falou em público e ele falou para Herodes que ele tinha cometido adultério, mas Herodes reinava, ele tinha ali o reino dele, ele era uma pessoa poderosa. E o que Herodes fez? Mandou prender. Mandou prender João Batista, porque João Batista falou a verdade, ele havia cometido adultério e isso daí era contra os 10 mandamentos. Ele tinha cometido um pecado. Herodes mandou prendê-lo. Herodes sabia do poder que João Batista tinha perante as pessoas, perante o povo. Mas Herodes respeitava João Batista e conservou ele ali em segurança preso. João Batista permaneceu durante todo o tempo preso, sempre muito fiel a Deus. E em momento nenhum ele temeu. Jesus voltou para a Galileia, porque ele estava na Judeia. Ele voltou para a Galileia
e começou a pregar com as mesmas palavras que João Batista pregava. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E Jesus então falava para as pessoas se arrependerem e começou a falar com as pessoas, da mesma forma que João fazia, percebendo a passagem da missão de seu precedente João para Jesus, seguindo adiante. Então Jesus seguiu e falava e pregava e anunciava e orientava da mesma forma que João Batista fazia, como se João Batista tivesse passado a tocha para Jesus. Até aqui foi João Batista e daqui para frente é Jesus. E Jesus então começou a pregar e a curar, expulsando os obsessores e realizando muitos outros fenômenos. João da prisão ainda continuou orientando as pessoas, agindo sempre da melhor maneira possível. João ainda tinha seguidores, pessoas que não quiseram seguir Jesus. Muitos seguiram Jesus, mas alguns permaneceram do lado de João. E aí então, João, que sabia que logo mais iria morrer, ele não ia durar muito tempo na prisão, mas ele estava preocupado, tamanha grandiosidade que era João. João, então, temeroso que os seus seguidores ficassem órfãos, ficassem ao léu, ele então pediu para que 2 de seus discípulos fossem ter com Jesus, fossem procurar Jesus e perguntassem a Jesus. Falassem, olha, João Batista está preso, esses 2 discípulos, né? Fossem ir até Jesus e falassem, olha, João Batista está preso, mas ele pediu para perguntar para o Senhor, és tu quem havia de vir? Ou esperamos outro? Por que João Batista fez isso, né? João Batista já tinha a sabedoria e já tinha entendido que Jesus era o Messias. Ele não tinha dúvida disso. Então, por que é que ele mandou 2 discípulos dele ir conversar com Jesus e levar essa pergunta de João Batista? És tu que havia de vir ou esperamos outro Messias? Porque os discípulos, esses 2 e outros que permaneceram com João Batista, eles não sabiam quem era Jesus. Eles não sabiam que Jesus era o Messias. João Batista sabia, mas os discípulos não. Ele sabe que será sacrificado em breve e não quer deixar os seus discípulos órfãos. Sim, verdade. E aí então ele fez essa pergunta e mandou para Jesus, através dos 2 discípulos. Jesus, quando recebeu os discípulos de João Batista, ele entendeu por que é que João Batista fez essa pergunta. E Jesus, ele não respondeu com palavras. Falou, olha, eu já sei, já entendi, o negócio eu já sei. Jesus, ele não respondeu com palavras, mas ele respondeu com atos, com atitudes. E aí então ele começou a fazer os fenômenos, a curar as pessoas, a enxugar lágrimas das pessoas, a ressuscitar os mortos. E aí então os discípulos de João Batista que estavam ali com Jesus e começaram a ver, porque acompanhavam Jesus, vendo os fenômenos, vendo o que Jesus fazia e a forma como Jesus fazia e tratava as pessoas. Aí então Jesus mandou que os discípulos voltassem e contassem a João Batista o que eles tinham visto. Agora, se morresse, João saberia que os seus discípulos não ficariam órfãos, uma vez que já tinham visto a forma como Jesus trabalhava e se manifestava. Eles já tinham visto a capacidade de Jesus. Quando os discípulos de João partiram, Jesus começou a falar de João ao povo. É linda essa passagem e a gente percebe como Jesus respeita João e João respeita Jesus. E ele começa a falar para as pessoas
não só para os discípulos, mas existiam muitas pessoas que seguiam João Batista. E ele começa a falar para as pessoas: que saíste já ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Um jovem vestido de roupas finas? Por que ele falava isso, né? Porque João Batista se vestia dessa forma. Vestido de roupas finas, ele se vestia com roupas de pele de camelo e um cinto de couro. Não era assim que as pessoas se vestiam na época. Ele tinha uma forma diferente de se vestir, uma forma fina de se vestir. E aí então Jesus falou de João Batista dessa forma, perguntando para as pessoas o que as pessoas saíram para ver no deserto. Lembrando, gente, que deserto é só simplesmente uma região erma, uma região distante, tá bom? Não é um deserto do Saara, mas é uma região distante, mais afastada. Então ele fala: um caniço agitado pelo vento. Um caniço é uma pessoa magra, uma pessoa de pernas finas, bem finas. E João Batista não era. João Batista era uma pessoa forte, né? Uma pessoa com vigor, com um corpo robusto. E ele pega e fala: os que se vestem bem e vivem no luxo assistem nos palácios dos reis. Vocês foram ver um profeta? Sim, eu vos digo, confirmando a mediunidade de João, e muito mais que um profeta. João Batista era muito mais que um profeta, era um precursor, né? Precursor do Cristo. Então, Jesus falava de João para as pessoas, elevando João, né? Dando a João tudo o que ele era, a grandiosidade que era João. Confirma que João foi o precursor, que viera lhe preparar o caminho, terminando com uma afirmativa linda, linda de Jesus, quando ele se refere a João Batista dessa forma: dentre os nascidos de mulher, não existe maior do que João Batista. Porém, o menor no reino dos céus é maior do que ele. E aqui a gente precisa parar um pouquinho, porque quando Jesus fala dessa forma, reconhecendo o quão grandioso foi João Batista para a sua tarefa, para a tarefa posterior que viria a acontecer depois de Jesus, João, ele fala: dentre os nascidos de mulher não existe maior do que era João Batista, dizendo que João Batista ele tinha vindo através de uma mulher, né? Através de Isabel, porque é a forma que aqui na Terra os irmãos encontram, os espíritos encontram para reencarnarem. É dessa forma. Então, Jesus fala: dentre os nascidos de mulher, não existe maior do que João Batista. João Batista era o maior. Nessa condição dos espíritos que reencarnam no planeta Terra. Porém, continua Jesus, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Querendo dizer, porque Jesus, né, querendo dizer que ele, Jesus, ele também vinha do alto. E mesmo que fosse o menor na grande comunidade espiritual, ele era maior do que João. Querendo dizer, humildemente, porque Jesus jamais falaria de uma forma com soberba, se colocando acima de alguém. Não era, Jesus não era assim. Mas Jesus quis dizer, e a doutrina espírita nos fala: há muitas moradas na casa do meu Pai. O planeta Terra é um grão de areia no grande universo de Deus, onde há infinitas moradas, onde em cada uma das moradas o espírito estagia buscando a sua evolução espiritual. Então Jesus quis, com essa passagem, exaltar João Batista, dizer que dentre os irmãos nascidos de mulher, João Batista era o maior deles. Entretanto, na grande comunidade espiritual, ele era maior do que João Batista, querendo dizer que existem muitas moradas e nós estamos num progresso evolutivo. E a doutrina espírita dessa forma também nos orienta.
João Batista sempre falou da mesma forma de João com respeito e submissão. E Jesus sempre exaltou a tarefa de João. São dois trabalhadores da seara se respeitando e se apoiando. Deve ser assim entre os trabalhadores da seara. Entre a seara, entre as pessoas, onde estiverem, elas devem uns ajudar os outros. João Batista, Jesus, assim fizeram. Jamais brigaram, mas se apoiaram. Jesus lembrou que de João Batista em diante o reino dos céus ele é tomado por esforço e os que se esforçam se apoderam dele. Exato. Depois de João Batista e agora com Jesus, a forma em que os irmãos deveriam agir era com esforço. E se esforçassem, eles se apoderariam de Deus, da lei de Deus. E aí então começou uma nova era. Não mais aquela era antiga, onde os profetas traziam as profecias e tudo tinha que se cumprir de acordo com os manuscritos. Então não era mais daquela forma. Agora precisava ser feito através do esforço, cada um se esforçando para se melhorar, limpar a sua poeira, limpar a sua imperfeição, fazendo, cumprindo, agindo de acordo com a lei de Deus. Agora entendemos o certo e o errado. Com a vinda de Jesus, as coisas mudaram um pouco. Agora entendemos o certo e o errado. Se você quiser seguir o certo, se esforça para isso. Você já sabe o que é certo e o que é errado. Se você sabe qual é o correto, porque João Batista vinha colocando as coisas, pontuando as coisas. Ele falava o que tinha que falar. Tanto que foi preso quando falou a verdade. Temos que pensar hoje, né? Depois de hoje, que eu quero dizer, não hoje, mas depois de Jesus. Então, agora a gente já sabe o que é certo e a gente tem que se esforçar para isso, para seguir o certo. Temos que pensar, temos que entender o que está acontecendo, temos que trabalhar, e é o trabalho que enobrece o homem. Jesus falou, né? O meu pai sempre trabalhou e eu também trabalho. Meu pai jamais parou de trabalhar e eu também trabalho. Então nós temos que trabalhar e felizes e sabendo que isso é o que vai dar valor, vai dar saúde física e mental a mim. E a doutrina espírita, a doutrina maravilhosa, que fala para nós toda atividade útil é um trabalho. Então, trabalho, o planeta Terra está cheio de trabalho, está cheio de atividade útil para a gente fazer. E procurar viver bem, procurar viver conforme ensinado por João Batista e Jesus, e tantos outros inúmeros irmãos superiores, tantos outros que passaram. Cada um tem a sua escala, tem o seu degrau, cada um está num patamar, mas o quanto nós somos ajudados, influenciados, o quanto nós somos amados e queridos por tantos irmãos que já passaram por aqui. Nós temos sim que combater o erro e jamais as criaturas. Sim, como Elias fez à sua época. O que aconteceu com essa frase aqui que eu trouxe é que, só relembrando, João Batista foi Elias numa reencarnação passada. E nessa reencarnação passada em que Elias foi Elias, ele mandou degolar 400 sacerdotes. E mandando degolar os 400 sacerdotes, porque entendiam que os sacerdotes eles estavam cheios de vício, eles estavam no erro da forma como agiam, e Elias também já era duro naquela época. E quando ele mandou degolar os 400 sacerdotes, aquela atitude ele fez porque ele queria eliminar o erro. Mas ele esqueceu que matando a criatura, a gente não elimina o erro.
A gente tem sim que matar o erro, mas jamais as criaturas. Jamais as criaturas, porque as criaturas são criações divinas, são criaturas divinas. Foi Deus que as criou. E nós não temos permissão para extinguir as criaturas, mas nós podemos ajudar a extinguir o erro das pessoas, orientando, amando, mostrando, exemplificando. E Elias, ele degolou as pessoas naquela época porque achava que matando-as mataria o erro. Não agiu bem, né? Ele não agiu da forma correta, tomando aquela atitude. E aí, como João Batista, ele também teve a cabeça pedida por Salomé, que pediu para Herodes, então, a cabeça de João Batista na bandeja. E foi dessa forma que João Batista se despediu da reencarnação. Na parte B da nossa aula, nós vamos falar sobre desmistificando o batismo. A gente vai falar de uma forma rápida, porque já foi falado bastante coisa sobre o batismo na primeira parte. O significado, ele vem do grego baptismos, que significa mergulho, imersão, banho. O batismo de João nas águas, segundo explica Caibar Schutel, era uma tentativa de abolir a circuncisão. Sim, a circuncisão, porque era um costume da época. Então, João Batista passou a mergulhar as pessoas pelo mergulho do arrependimento, pelo batismo, procurando, sim, abolir a circuncisão, que era uma prática violenta. E então, batizando as pessoas é uma forma de você fugir daquela prática violenta, sim, que sem significado, não precisaria ser através da circuncisão. E o batismo e o compromisso na visão espírita significa que o verdadeiro batismo para Jesus e para a doutrina espírita é a restauração interior. É a renovação pela prática do Evangelho. Aí sim, é isso. Tá? O batismo com a água era uma forma simbólica, de mergulhar as pessoas na água era uma forma simbólica, porque para Jesus e para a doutrina espírita, o batismo é uma restauração interior, é uma renovação, que é a prática do Evangelho puro, né? Os espíritos muito nos ensinam sobre a verdadeira comunhão dos cristãos com Jesus Cristo e com Deus, que é o Pai Celestial, que é o Todo-Poderoso, né? Que Jesus é seu Filho, mas Deus é tudo, né? A causa primária de todas as coisas, a gente sabe. A doutrina espírita nos ensina, nos orienta. E nós reconhecemos e entendemos o que isso significa. Então, os espíritos muito nos ensinam, nós sabemos o quanto eles nos ensinam na codificação espírita, que foi a obra trazida pelos espíritos superiores. E Jesus Cristo, o quanto ele nos deixou e tantos irmãos. Emmanuel, por exemplo, nos diz que nem mais água, nem menos água, nem em relação às crianças recém-natas, nem aos adultos, que nada disso faz a diferença com relação à água do batismo, tá? A você mergulhar a pessoa ou molhar a criança recém-nascida na água. Essas práticas, elas foram necessárias como o uso de figuras e necessário para cativar e prender a atenção das crianças no curso primário. Isso daí é necessário para isso, né? Para prender a atenção, para cativar as pessoas no curso primário. Mas que a gente sabe que não precisa dessa água santa para você se purificar. Mas que o verdadeiro batismo consiste em ouvir os ensinamentos do Mestre e, mais importante, é praticá-los. Isso sim é importante. Sobre a prática das demais religiões, a doutrina nos diz que nós devemos compreender o que significa o batismo para essas outras religiões e não criticar nenhum ritual que essas outras religiões entendem correto.
Emmanuel nos lembra que a intenção nobre e reta, seja onde for, é sempre digna e respeitável. É verdade. E então nós chegamos no final da nossa aula. Eu deixo aqui as 2 perguntas. Eu agradeço aos ouvidos, a paciência, e que todos nós tenhamos aprendido muito sobre João Batista, esse irmão querido e precursor do nosso irmão maior, Jesus Cristo. Boa noite.